Queridos, a paz, amém? Amém, irmãos? Tudo na bênção? Tudo na graça do Senhor? Amém. Queridos, abra a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas 5. Gálatas 5. Gálatas 5, o versículo 7 até o versículo 10. Os irmãos que acharem, digam assim, amém. Glória a Deus. Leiamos a palavra. Corrias bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós do Senhor que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Amém? Glória a Deus, você pode dar um glória aí? É a palavra do Senhor. A palavra de Deus é poderosa para falar aos nossos corações. Você pode falar mais uma vez com Deus? Sua oração pessoal, fala, Senhor, fale comigo, eu preciso ouvir a sua voz. Se você fizer isto, com certeza Ele vai falar ao seu coração. Deus eterno, Deus santo, em nome de Jesus, mais uma vez nós te bendizemos, mais uma vez nós te louvamos pela tua palavra lida neste lugar, Senhor. Pai, a tua palavra é santa, a tua palavra é pura. A tua palavra, Deus, fala aos nossos corações. Pai querido, pedimos a Ti que o Teu Espírito, que habita em nós, possa falar, Deus, de uma maneira que cada um que entrou por essas portas possa entender o que o Senhor deseja falar a esses corações. Pai, mais uma vez, quero colocar-me em Tuas mãos, ó Deus, como instrumento. Ah, Senhor, como somos carentes, como somos fracos, como precisamos de Ti. Pai, mais uma vez coloco em Tuas mãos. Fale através de mim o que o Senhor deseja falar à Tua igreja. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Queridos, a carta aos Gálatas foi escrito pelo apóstolo Paulo para orientar a igreja do Senhor. Paulo está maravilhado, está perplexo com a igreja do Senhor. Ele evangelizou, ele pregou o evangelho, mas aí ele pergunta: quem está impedindo a sua corrida? O que está impedindo a sua corrida? Ele fala: corrias bem. Você estava correndo muito bem. O que tem atrapalhado a sua corrida? Uma pergunta boa, né? Se eu fosse colocar um título para essa ministração, ia dizer o seguinte título: não deixe nada e ninguém parar a sua corrida. A nossa vida cristã, queridos, é uma corrida. Nós estamos correndo em direção ao céu. Nós estamos correndo em direção à glória de Deus. Nós estamos correndo para que a nossa salvação seja desenvolvida, para que naquele grande dia, quando o Senhor voltar, nos encontre preparado para se encontrar com Ele.
E não podemos permitir, queridos, que nada impeça a nossa corrida, amém? Não deixe ninguém impedir você, não deixe que ninguém pare você, não permita que as coisas deste mundo, não permita que pessoas atrapalhem a sua corrida, porque enquanto estivermos aqui, amados, teremos obstáculos, teremos impedimentos. Então a gente não pode permitir que as coisas desta vida, ou pessoas que nos cercam, ou situações que nós vivemos, venha impedir a nossa corrida, amém? Então Paulo, ao escrever para essa igreja, ele fala que está maravilhado, porque tão depressa eles abandonaram o evangelho do Senhor e começaram a dar ouvido a outro evangelho. Ele sabia com quem ele estava falando. No capítulo 1:6, ele fala assim: maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Queridos, os dias são maus, a gente tem falado repetidamente aqui na igreja. Quando nós olhamos para a igreja do Senhor dos nossos dias, a gente vê tanta configuração diferente de igreja. Tem igrejas que são abençoadas, Deus tem usado, Deus tem operado, mas tem igrejas, irmãos, que só Deus mesmo, que é o conhecedor de todas as coisas, vai saber separar quem é dele e quem não é. A gente não está aqui para julgar ninguém, certo? Mas essa igreja aqui, ela tinha saído do objetivo, tinha saído do alvo que Deus tinha preparado para ela. E ele fala: você corria bem, você estava correndo bem, o que te impediu? Eu não sei se os irmãos lembram de uma Olimpíada, acho que foi em 2004, que tinha um corredor brasileiro, Vanderlei Cardoso, né? E ele era favorito para alcançar a medalha de ouro. E a maratona que ele estava participando eram 35 quilômetros correndo. Não sei se alguém aqui já correu maratona, mas, irmãos, é uma corrida e tanto. Acho que a distância de 35 quilômetros é aproximadamente daqui na casa do Renato e voltar. Mas correndo, irmãos. Pensa nisso, Renato. Até a sua casa e voltar lá em Icaraí. Mais ou menos a quilometragem que eu faço indo e voltando todos os dias, porque eu trabalho lá também. Mas só que ele estava na corrida, irmãos, e estava correndo muito bem. Era o primeiro colocado. Faltava apenas 7 quilômetros para encerrar aquela corrida, ele estava em primeiro lugar. Mas quando ele estava correndo, numa distância bem considerável dos seus oponentes, apareceu um senhor, entrou na pista, agarrou ele e foi empurrando para fora da pista, jogou ele no chão. Aí o pessoal chegou, separou, tirou aquele homem que estava ali. Parece que ele era até um padre, né? Um ex-padre. O nome do padre, acho que Cornélios Roran. Acho que é isso, não sei se pronuncia assim. Eu sei que aquele padre, irmãos, ex-padre, agarrou aquele atleta, ele caiu, ele foi jogado para o canto, mas daqui a pouco ele volta a correr. Só que quando ele volta a correr, aqueles que estavam mais afastados dele, os que vinham atrás, se aproximaram mais, certo? E o pessoal que pratica atividade física sabe que quando você está correndo, chega um momento que seu organismo se acostuma, então ele fica equilibrado na corrida. Só que no meio da corrida você leva um susto, é jogado no chão, o que acontece, irmãos? Você quebra tudo ali. Mas aquele homem se levantou e continuou correndo. E ele chegou em terceiro lugar, não ganhou ouro, mas chegou ao final da corrida. O interessante é que ele, com o espírito esportivo, ele não reclamou, ele apenas levantou e continuou correndo e passou a linha de chegada. É um bom exemplo para mim e para você. Não permita que as dificuldades, não permita que os problemas atrapalhem a nossa corrida.
E Paulo está preocupado com essa igreja, fala: vocês estavam correndo bem, o que está acontecendo? Quem impediu vocês de continuar esta corrida? Quem impediu vocês de obedecer à verdade? E quando a gente olha para essa carta, o apóstolo vai fazendo perguntas, questionando a igreja. Primeiro, lá no início, ele fala: estou maravilhado, porque tão depressa vocês saíram do propósito, saíram do evangelho que eu tenho pregado para um outro evangelho. Em Gálatas 3:1, ele diz assim: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecer à verdade? Quem está te fascinando? Quem está te tirando do caminho? Quem está te tirando do objetivo? Olha só que ele está perguntando para a igreja: o que está te atrapalhando? Quem está atrapalhando você? O que tem acontecido no seu círculo de relacionamento que tem atrapalhado? Irmãos, a gente que conversa com pessoas de outra igreja, e às vezes no dia a dia a gente encontra com irmãos, e também a gente encontra com irmãos que deixaram de congregar em suas igrejas. Todo mundo tem um motivo, todo mundo tem uma desculpa, todo mundo tem uma razão. Eu saí da igreja porque aconteceu isso. Eu abandonei a obra porque aconteceu aquilo outro. Sim ou não? Mas a corrida não pode parar, irmãos. Não podemos parar de correr. Então, quando Paulo pergunta quem está impedindo os Gálatas de continuarem a corrida, Paulo vai dizer que eram os próprios irmãos em Cristo, os judeus convertidos. Enquanto a igreja era formada só de judeus convertidos, era uma coisa, mas daqui a pouco começou a converter pessoas que eram de outras nacionalidades. E Paulo foi pregando aos gentios, como os irmãos sabem. E eles ouviram a palavra de Deus, eles receberam a palavra de Deus. O evangelho foi pregado, eles receberam por fé o evangelho. Ele estava caminhando bem, mas num determinado momento, os irmãos mais velhos, os irmãos hebreus, começaram a colocar cargas além do evangelho de Jesus. Então, na verdade, eram irmãos em Cristo, que estava trazendo dificuldade para a caminhada dos irmãos da igreja da Galácia. É verdade que a gente tem inimigos externos à igreja. Nosso adversário luta contra a igreja. Ele usa seus instrumentos para parar a igreja. Mas às vezes, irmãos, ele vai mover a tal ponto que pode fazer com que até pessoas que estão congregando conosco seja um instrumento nas mãos dele para impedir a nossa caminhada. Mas nós não podemos parar. Deus tem solução. Deus tem a cura. Deus tem a resposta. Então ele fala que os judaizantes, os judeus convertidos, eles estavam trazendo dificuldade para a igreja da Galácia. E ele vai dizer que essas pessoas estão inquietando o povo de Deus, está tirando a paz deles, está inquietando, está instigando, está querendo tirar a liberdade que eles tinham em Cristo, porque aquele que recebe Jesus está livre, sim ou não? Somos livres no Senhor, mas eles não estavam satisfeitos com aquela igreja, da forma que ela estava se desenvolvendo. E chega um momento que o apóstolo Paulo chega a chamar esses irmãos de falsos irmãos, e vai dizer assim em Gálatas 2:4, e por causa dos falsos irmãos que se intrometeram
e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade. Olha só, irmãos. Só que ele fala, falsos irmãos, ou seja, irmãos que fugiram do propósito. É esquisito, né? Mas isso sempre aconteceu lá no início, irmãos. E hoje você acha que é diferente? Você acha que o inimigo, às vezes, não coloca o infiltrado dele no nosso meio? E a gente precisa estar ligado. Jesus falou que nos últimos dias se levantariam o quê? Falsos profetas, falsos mestres, falsos irmãos. Não é diferente, então a gente precisa estar atento. Eu não tenho o poder de decidir, de escolher quem é joio e quem é trigo. Você pode? Eu não sei. Mas aquele que conhece todas as coisas, naquele grande dia, ele vai discernir, ele vai separar quem é joio e quem é trigo. Então, na verdade, quem estava atrapalhando a caminhada deles eram os falsos irmãos. Eram os irmãos que conheciam a palavra de Deus, mas queriam acrescentar a lei, queriam acrescentar os ritos mosaicos. Ou seja, quando Jesus veio, ele cumpriu toda a lei, mas agora eles falam assim, olha, para você ser salvo não basta crer em Jesus não, vocês têm que se circuncidar, como nós fazemos. Ah, salvação, só Jesus, não. Você precisa cumprir as leis de Moisés. Era isso que eles estavam fazendo. Aí Paulo vai questionar eles. A pregação que eu trouxe para vocês foi segundo a lei ou pela pregação da fé? Era isso que ele estava falando. Entende, irmãos? Dentro do contexto de igreja. Então essas pessoas que estavam inquietando eram homens e mulheres que conheciam a palavra, mas não estavam seguindo a palavra como deveriam seguir. E Paulo, como defensor da igreja, ele está trabalhando para colocar a igreja no devido lugar. E está falando para a igreja, igreja, não para. Não pare a corrida. Não permita que essas coisas sejam acrescentadas. Não permita que outro evangelho seja pregado. Fique naquilo que nós temos pregado. Fique naquilo que nós temos ensinado. Aí ele vai dizer assim, olha, se eu mesmo, ou um anjo do céu, pregar um outro evangelho, que seja ele o quê? Anátema. O que é anátema? Debaixo de maldição. Seja maldito, pensa nisso. Então aqueles homens estavam querendo acrescentar coisas novas, ou melhor, coisas velhas ao evangelho de Cristo. E Paulo está dizendo, olha, se nós mesmos, ou um anjo do céu, pregar um outro evangelho, diferente do que eu tenho pregado, seja ele anátema, esteja debaixo de maldição, destinado à perdição. E hoje, irmãos, no nosso contexto de mundo, quantos ensinamentos esquisitos têm entrado, né? A gente não pode permitir. A salvação é pela graça em Jesus Cristo. Somente Jesus pode salvar. Não precisa de acréscimo. Não precisamos acrescentar nada. Ele é suficiente. Ele é o sacrifício perfeito. Amém? Quem vos impediu? Na igreja da Galácia, a gente viu aqui quem estava impedindo o povo de continuar correndo. Mas de você? O que isso tem a ver contigo? O que isso tem a ver com a gente? Como é que está a sua caminhada? Como é que está a sua corrida? Pensa naquilo que Deus tem confiado a você. Você tem cumprido
o que Ele tem colocado diante de você, ou você tem olhado para trás, tem abandonado? O que Deus tem confiado em suas mãos, irmãos? Se Ele entregou nas suas mãos, não abandone. Se Ele colocou nas suas mãos, seja fiel a Ele. Se Ele colocou em suas mãos, é Ele quem dá condição para que você consiga chegar lá. Você crê nisso? Aqueles irmãos que estavam atrapalhando a igreja na Galácia, eles estavam deixando de andar no Espírito para andar segundo a carne. E Paulo vai questionar assim, só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? O prejuízo que aqueles irmãos estavam trazendo à igreja da Galácia era muito grande, que tiraram eles do propósito divino. Eles estavam caminhando no Espírito, mas agora estão caminhando na carne. Por quê? Porque deixaram de obedecer à verdade. Foi isso que aquelas pessoas fizeram com a igreja da Galácia. Levaram aquela igreja a desobedecer à vontade de Deus. Corrieis bem, mas quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? Nessa corrida, irmãos, eu e você não pode abandonar a verdade, sim ou não? Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é Ele. Nós precisamos andar em conformidade com Ele. Tudo que eu e você precisa saber a respeito de Deus, basta olhar para Ele. Ele é a verdade. E nessa corrida, a gente não pode jogar fora a verdade, a gente não pode abandonar a verdade, porque ela dá diretriz, ela dá direção para mim e para você. E essa igreja, a igreja da Galácia, tinha perdido. Por isso Paulo fala assim: olha, um pouco de fermento leveda toda a massa. E fermento nas escrituras aponta para falsos ensinamentos, aponta para a hipocrisia, aponta para heresias. Entende? Então, aqueles líderes hebreus, que era da igreja dos judeus convertidos, dos hebreus convertidos, eles estavam trazendo coisas que estavam impedindo a caminhada dos irmãos. Estava levedando, estava fermentando. E fermento na Bíblia também aponta para pecado. Quando você abandona a verdade, o que você vai fazer, irmãos? Quando você deixa de andar segundo o Espírito, você vai andar segundo a carne. Não é que Paulo falou? Foi aí em Gálatas também, Gálatas 5. Se continuar lendo aí, você vai ver. Digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, o desejo da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Então há luta constante. Aqueles irmãos deixaram de andar no Espírito para andar segundo a carne. Porque aquele que anda no Espírito agrada a Deus, sim ou não? Mas que aquele que anda segundo a carne ofende a Deus. Você abandona a verdade, daqui a pouco você está fazendo tudo aquilo que a palavra de Deus nos orienta a não fazer. E às vezes, irmãos, está dentro do ambiente de igreja como nós aqui. Às vezes estamos em lugares, ninguém está nos vendo, mas continuamos congregando, mas nos lugares onde os irmãos não estão presentes, muitas vezes, por abandonar a verdade, vão cometer atitudes, ações que desagradam ao Senhor. É só sair do Espírito. Sai do Espírito que a coisa dá ruim, irmãos. E a igreja
da Galácia, infelizmente, por causa dessas pessoas, eles estavam errando o alvo, eles estavam parando a sua jornada, estavam parando a sua caminhada. E Paulo faz um contraste do que é andar segundo a carne e o que é andar no Espírito. Se a gente continuar lendo, a gente tem pouco tempo, mas está tudo escrito aqui, só você ler. Vai dizer, porque as obras da carne são manifestas, as quais são, é uma lista de coisas. Só na igreja da Galácia que acontecia, na nossa não acontece, graças a Deus, né, Renato? Aí ele fala, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades. Inimizades. É comum no nosso meio, não deveria ser, né? Porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essa. Olha só, está falando para a igreja. E coisas semelhantes a essa, o Senhor fala, olha, quem faz essas coisas, quem comete tais coisas, não herdarão o reino dos céus. Não herdarão. Por isso estou falando, eles estavam correndo, não estavam? A corrida em direção a quê? Ao reino dos céus. A corrida em direção à salvação. A corrida em direção à comunhão com Deus. E quando eu deixo de seguir o Espírito, quando eu deixo de andar no Espírito, vou começar a andar na carne. Quando eu abandono a verdade, eu vou praticar, vou perder as referências. E às vezes a gente tem medo de falar em público, vergonha de falar, mas a gente não pode deixar de falar, por quê, irmãos? O Senhor vai vir buscar uma igreja santa, pura, imaculada, para se encontrar com Ele. Se a gente não falar, se a gente não lembrar o que está escrito aqui, amanhã, quando a pessoa chegar diante do Senhor, mas ninguém me falou nada. Não, está escrito. Lembra naquele dia, o pastor Carlos estava ali pregando, tal, falou isso, aquilo, outro. Por que você não deu ouvido quando ele falou? Precisamos estar atentos. Precisamos continuar na posição. Precisamos permanecer no Espírito, para que a gente não cometa essas coisas que são obras da carne. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É isso. Simples, né? O que eu e você precisa fazer é o quê? Continuar na verdade. O que eu e você precisa fazer é continuar no Espírito. O que eu e você precisa fazer é não permitir que práticas ou acréscimos sejam colocadas entre nós. Aquilo que Jesus não falou, não precisamos acrescentar, sim? E aquilo que Ele falou, não podemos tirar, ok? Então, não podemos tirar aquilo que Ele tem nos ensinado e também não podemos acrescentar aquilo que Ele não nos ensinou. Porque se a gente fizer isso, é outro evangelho que vai estar sendo pregado. A gente fala tanto de graça, graça a favor imerecido, e realmente nós não merecemos a salvação. Mas muitas vezes fazemos com que a graça, ou pensamos que a graça é permissão para fazer essas coisas que desagradam o Senhor. Não, irmãos. A graça não é legalidade para você fazer tudo que você pensa e depois fala assim, Deus perdoa. É assim mesmo, a carne é fraca, mas o Espírito é forte. A gente não fala assim? Mas nós,
crucificamos o nosso velho eu, já estamos crucificados com Cristo, e a vida que nós vivemos nele, a nossa fé está nele. Não precisamos seguir rituais antigos, simplesmente seguir o que Jesus tem nos orientado em sua palavra. E o apóstolo, irmãos, deixa claro que aquelas pessoas que estavam inquietando a igreja da Galácia, que estavam trazendo perturbação àquela igreja, aquelas pessoas que estavam trazendo dificuldade à caminhada daquela igreja, aquelas pessoas que estavam trazendo dificuldade para o progresso daquela igreja, o próprio apóstolo vai dizer assim: olha, essas pessoas que estão inquietando, estão te impedindo, seja ela quem for, olha o que ele diz, seja ela quem for, aquele que está impedindo a sua caminhada, seja ele quem for, sofrerá o quê? A condenação, o juízo. Então, a gente precisa olhar para a gente também. Puxa, será que eu tenho impedido o meu irmão de caminhar? Se eu estou fazendo isso, eu preciso assim, olhar para dentro de mim e falar: Senhor, misericórdia. Ah, Senhor, aquela pessoa que eu tratei mal, vou ter que me acertar com ela, vou lá pedir perdão. Entende? O Evangelho é isso. À medida que a gente lê a palavra de Deus e percebe que a gente tem falhado, a gente chega diante de Deus: Deus, me perdoa. Falhou com o irmão? Irmão, me perdoa. Vamos renovar a nossa aliança. Me perdoe mesmo. E é assim que a gente vai fazendo, irmãos, até aquele grande dia. Então, desviar do Evangelho de Cristo, sair da posição, acrescentar coisas novas ao Evangelho de Cristo, nos coloca numa posição de maldição. Mas quando as pessoas atrapalham a caminhada cristã, sendo instrumento para impedir a corrida do outro, o juízo de Deus pode vir sobre as nossas vidas, e nós precisamos estar atentos para não sermos instrumentos para impedir a caminhada do nosso irmão. Pelo contrário, estamos aqui para ajudar uns aos outros. Estamos aqui para que, como corpo de Cristo, possamos viver em plena unidade e comunhão. Só isso. Então Paulo vai dizer assim para eles: olha, não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Engraçado que ele se inclui, né? Ele fala assim, ó: não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros. Às vezes está mais arranhado, irmãos, na caminhada, dá, Sabrina? Às vezes na caminhada dá o mais arranhado. Eu lembro que Rodrigo também lembra disso, Celina também. Quando a gente foi para o Pro Sertão, uma das vezes que nós fomos, depois do dia de evangelização, Alex também, né? A gente chegava lá na base, jantava, aí tinha uma reunião antes da gente dormir, que era a reunião para tratar dos arranhões. Você lembra dessa expressão que a irmã Rose usava, Rodrigo? Mas é isso. A gente no dia a dia, a gente estava servindo ao Senhor, mas às vezes a gente estava a alugar o velho homem, aí criava uma dificuldade com o irmão, aí ia para a base com o nariz torcido, mas a Rose falava: olha, a gente não pode dormir sem tratar disso. A gente não pode dormir com esses problemas não resolvidos. A gente precisa resolver isso. E ia, irmãos, para lá, para a reunião, ela falava, depois tinha oração, e aí Deus trabalhava, havia quebrantamento, havia restauração e perdão. Mas houve um dia em que um dos projetistas ficou endemoniado. Por quê? Não tratar, abriu brecha,
deixou crescer o ódio dentro do coração. Na verdade, a pessoa já foi com problema. Aí abriu espaço para o mal operar. Então a gente não pode abrir espaço. A gente não pode permitir. Deu trabalho, irmãos, aquela pessoa. Mas graças a Deus, Deus trabalhou e operou naquela vida para a glória dele mesmo. Entende? Então a gente tem que pensar assim, que nem Paulo assim, olha, irritando uns aos outros, não vamos permitir isso, amém? Não vamos nos invejar uns, Renata canta melhor do que eu, que não sei quem faz melhor. Irmãos, isso é bobagem. Somos instrumento do Senhor. Quando o dono das ferramentas fala assim, hoje eu não quero usar o martelo, vou usar o serrote, é com ele mesmo. Não é? Ele é o dono de todas as coisas. Nós somos as ferramentas dele. E ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é maior do que ninguém, nós somos apenas servos uns dos outros, somos um corpo só. De modo que nós somos incompletos sem o outro. Somos incompletos. E somos completos quando estamos ligados no Senhor. Então, irmãos, não permita que nada atrapalhe a sua corrida. Não permita. Você parou de fazer algo, volte a fazer. Você deixou de congregar, volte a congregar. Você deixou de fazer isso ou aquilo, irmãos, volte para a sua posição. Não pare. Não é tempo de parar. É tempo de prosseguir, é tempo de continuar. É tempo de nos levantar, é tempo de dar as mãos, um levantar o outro e vamos embora, irmãos. Amém? Não deixa nada e ninguém impedir você de continuar essa corrida, de continuar essa jornada. E Paulo fala que esse impedimento não veio dele, não veio do Senhor. No versículo 8 diz, essa persuasão, esse impedimento, não veio daquele que vos chamou. Irmãos, uma coisa que faz muita gente parar a caminhada, a jornada, ela não saber quem chamou. Quem te chamou, irmãos? Foi o pastor Carlos? Coitado dele. Se fosse eu, cuidado de mim. Pior ainda. Pastor Carlos tem mais experiência que todos aqui, irmãos. Precisamos entender quem nos chamou. Eu fico pensando, irmãos, quantas vezes a gente está conversando com irmãos nossos, aí fala assim, eu vou desistir porque fulano não reconhece meu trabalho, vou desistir porque não sei quem não está de frente, vou desistir porque alguém me tirou daqui, vou desistir por isso, Irmãos, misericórdia, quem te chamou, irmãos? Você precisa entender quem chamou você. Essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Paulo está dizendo, olha, queridos, vocês estão parando de correr, vocês diminuíram a marcha, mas eu quero falar para vocês, não foi Deus aquele que te chamou, que está mandando você parar. Ele está contigo. Ele não falou, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco. Eu preciso entender que Ele está comigo, Ele é aquele que me fortalece, Ele é aquele que me sustenta, é aquele que me dá graça, é aquele que me dá instrumentalidade, é aquele que me dá sabedoria. Ele diz, não pare. Não importa se o irmão falou que você cantou desafinado aí. Continue louvando, você está louvando o Senhor de coração mesmo? Louve. E vai reparando os arranhões, em nome de Jesus. O Vanderlei Cardoso, ele caiu, se levantou, tirou a poeira e continuou correndo e foi até o final, ganhou a medalha de bronze. Cordeiro, né? Cordeiro. Cardoso cantou, né? Cordeiro. Amém? Então continue correndo igual ele. Ele foi até o final, chegou na linha de chegada, irmãos. Cordeiro. Cordeiro aí, falou. O nome dele tem Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Quem é o Cordeiro? Que foi sacrificado, o Cordeiro de Deus, não é Jesus? Já tem um Cordeiro no nome, vencedor. Cordeiro quer dizer vencedor, irmão, sabia disso? Porque na palavra de Deus vai dizer que lá em Apocalipse,
O tema central de Apocalipse, antes vai gritar lá de trás, é a vitória do Cordeiro, irmãos. Quem tem Cordeiro no nome não perde nunca. Amém? Oh, glória, né? Não deixe nada, não deixe ninguém impedir a sua jornada. Você crê nisso? Tenta pensar nas coisas que você tem deixado de lado. Não deixa não. Ele tem te chamado. O Senhor da obra te escolheu. Homem nenhum tem autoridade de impedir a sua caminhada. Nem você tem autoridade de impedir a sua própria caminhada. Você não pode permitir isso não, irmãos. Olhe para Ele. Quem é Ele? O autor e consumador da sua fé, Jesus. Continue olhando para Ele. Continue mantendo seus olhos nele. E o mais tremendo, irmãos, que você não vai ganhar uma medalha de ouro, ou de prata, ou de bronze, mas Ele tem recompensa para você no final dessa corrida. Ele é fiel e justo para te galardoar, para te recompensar, para trazer o seu prêmio. O seu prêmio virá, porque Ele é fiel, e Ele vai te dar o seu prêmio. Ele vai entregar nas suas mãos o prêmio. Lá em Apocalipse ele fala assim: eis que breve venho. Eis que breve venho. Então, irmãos, não é tempo de parar. Sabe por quê? Não é tempo? Porque agora está perto. Está mais perto a chegada dele. Agora no final, agora que ele está chegando, você vai parar, irmãos? Não, não pare. Não pare de correr, prossiga em nome de Jesus. Se levante em nome de Jesus, porque Ele vem. E Ele diz para você assim: a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um, de acordo com o que fez. Ele vai te recompensar. Então não desista, não desanime, não pare, continue correndo. Está perdendo a energia, mas corra, olhe para frente, olhe para o alvo, que Ele te fortalecerá. Amém? Eu vou parar que o nosso tempo já foi. Mas o Vanderlei Cordeiro, irmãos, naquela Olimpíada, ele ganhou a medalha de bronze. Mas pelo empenho dele, por ele ter chegado ao final, por ele ter sido atrapalhado, mas não ter desistido, ele ganhou uma outra medalha. Vocês sabiam disso? O Comitê Olímpico Internacional concedeu uma medalha especial a ele, que ele é o único brasileiro que até aquele momento tinha aquela medalha. A medalha tem um nome diferente, Pierre. Isso, Pierre de... Renato fala francês, viu? Pierre de Coubertin. Está vendo? Ele ganhou uma medalha que nenhum brasileiro tem. Nessa corrida, não desista, porque tem uma medalha que vai ter o seu nome, que ninguém vai ter, só você. Sabe por quê? Só você? Porque Ele vai dar conforme aquilo que você tem feito. Ele vai te dar conforme a sua fidelidade, aquilo que Ele tem colocado em suas mãos. Então aquilo que Ele tem colocado em suas mãos, olha, é para dar aula, dê aula. É para pregar, pregue. É para varrer o chão, varre. Não importa, irmãos. Apenas sirva o Senhor. Não deixe de servir tudo que vier à vossa mão. Faça de coração para o Senhor, porque Ele vai te recompensar. Creia nisso. Creia nisso em nome de Jesus, porque Ele vai te recompensar. Amém? Você pode ficar de pé? Não pare de correr. Se você está cansado, se você está fraco, se você tem abandonado alguma coisa, hoje é seu dia de falar com aquele que vos chamou. É dia de você se apresentar no altar e falar com Ele: Senhor, eu quero continuar correndo, me ajude. E Ele vai te ajudar. Enquanto o Ministério de Louvor estará entoando o cântico, você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente e falar com o Senhor, reafirmar diante do Senhor: Senhor, eu não quero parar de correr. Senhor, eu preciso da Tua renovação. Senhor, eu preciso da Tua força. Senhor, eu preciso voltar a fazer aquilo que eu tenho abandonado. Senhor, eu quero dar mais de mim. Senhor, eu quero.
E o Senhor se alegra. Está aberto, irmãos. Não pare.